de volta com o nosso Você Bonita para mais uma pauta super especial com ele, que eu adoro. Gente, a simpatia. Ai, é bom demais pelo aqui. Doutor Jamal Azan, seja bem-vindo mais uma Como vez. vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Otorrinolaringologista. Isso mesmo. Verdadeira ouvido, aula. nariz e garganta. Ouvido, nariz e garganta. Aliás, aprendi uma coisa com o doutor Jamal. O que acontece com as crianças sempre, né, quando começam a ficar doentes, muito doentes, sempre tem relação com o ouvido, ou com o nariz, ou com a garganta? Mais de 90% dos problemas, das doenças da criança, né? Eu sempre falo, as doenças são o que em criança? É rinite, é tosse, é resfriado, né? Isso é muito comum, extremamente comum, né? Doutor Jamal, vamos introduzir então que a gente vai falar de rinite alérgica. Isso. Explicando então o que é essa rinite alérgica. Isso. A rinite alérgica inicialmente eu diria assim, é a doença respiratória crônica mais comum no mundo. Olha. Então, doença respiratória crônica é aquela que a pessoa tem o tempo todo, né? Então, a gente acredita, os estudos mostram que 20% da população mundial tem rinite alérgica, 25 a 30% dos adolescentes no Brasil têm rinite alérgica. Bastante. Então isso é extremamente comum, né? E ainda, você ainda tem mais algumas aqui, 80% dos pacientes com asma tem rinite, 80%. 80%. Tem rinite então, alérgica. Quem tem asma tem sempre que pesquisar a rinite alérgica, porque a respiração começa pelo nariz. Entendi. Então, o nariz é super importante. E quem tem rinite alérgica, 20% das pessoas desenvolvem asma. Então, é uma situação extremamente importante até de prevenir doenças mais complicadas. Pode né? começar com uma rinite. E depois levar a uma asma. Levar a uma asma. Então, Sério? essa é uma situação bastante séria, sem dúvida nenhuma. A rinite, o nome it é tudo inflamação, não é isso? Então, rinite é inflamação no nariz. Continuamos com o assunto de inflamação, Exatamente. Então, o doutor Roberto Navarro mostrou pra gente como é a inflamação e tudo aquilo acontece no nariz. Acontece, então, gerando uma reação. No caso da alergia, é uma inflamação exagerada. Então, as reações que são normais no ser humano ocorrem de forma descontrolada. Então, os sintomas principais da rinite, que são o quê? Coriza, espirros, nariz entupido, coceira, são reações normais. Certo. Porque, por exemplo, se entrar um bicho no nariz... Você tem que tirar, então você põe a mão, não é? O nariz vai produzir a coriza para limpar aquela irritação, a gente vai espirrar, certo? Agora, se entrar um bicho no nariz, espirra 1, 2 vezes, 3. Agora, a pessoa às vezes sem bicho nenhum, só por causa de uma poeirinha que eu não estou enxergando, espirra 10 vezes seguidas. Isso já é o caso crônico. Que é o caso crônico da rinite. Doutor, a tem rinite relação? é um exagero, então. Mas tem relação genética? Sem dúvida nenhuma. A gente sabe que se o pai e a mãe tiverem rinite alérgica, a chance do bebê é de 75%. Uau! Se um dos pais, ou pai ou mãe, 50%. Bastante. Então, essa é uma relação hereditária muito comum, né? É bom a gente ter isso, né, em mente, saber, né, se os pais têm, porque a prevenção fica muito mais fácil e o cuidado também. Sem dúvida nenhuma. E já desde pequenininho o bebezinho é melhor, não é? Vamos colocar nosso primeiro vídeo? Vamos ver pra gente entender quais são as outras causas também de rinite. Porque um vírus pode causar uma rinite, como, por exemplo, um resfriado. Uma bactéria pode causar também fungos. E aí, olha aí o que acontece. A pessoa começa com dores, a pessoa começa com o nariz escorrendo, a pessoa começa com o nariz coçando, né? Aquela situação que incomoda mesmo, incomoda bastante, né? Então, as causas da rinite são vírus, são bactérias, são fungos, mas existem várias outras causas. Então, como você estava conversando com o Dr. Roberto Navarro agora, a rinite gestacional. Então, a gestante também tem rinite. Pode desenvolver, ela nunca teve na vida. Nunca teve na vida. De repente, na gravidez pode aparecer. Na gravidez, aquele processo inflamatório todo, com uma sensibilidade, uma predisposição genética, ela pode desenvolver a rinite. Que interessante. Existe a rinite do lactente, que é do bebezinho pequeno. E existe uma rinite também terrível, que ela causa muitos problemas, que é a rinite
medicamentosa. Olha. A rinite medicamentosa, sabe que é as pessoas que vivem com remedinho. Viciadas todo dia. Viciadas em remedinho. Olha aí você que está em casa, olha lá, ó. Ou você ou alguém, você conhece alguém que pinga remédio, não conhece? Então esse remédio, esse uso constante do remédio provoca uma rinite. Exatamente, chama-se a rinite medicamentosa. E essa rinite, ela faz com que a pessoa tenha efeitos colaterais que podem ser gravíssimos, desde hipertensão arterial, arritmia cardíaca, alterações no metabolismo, perfuração do septo nasal, sangramento, dores. Então, olha, a gente acha que está ajudando e no final está atrapalhando, exatamente. Né? Por isso que, à exceção do soro fisiológico, que está sempre permitido, sempre e é recomendável, qualquer outra medicação de uso no nariz é necessário consultar o médico antes. Perfeito. A questão é que, infelizmente, ainda no nosso país, o que acontece? Você vai e compra lá aqueles remedinhos de desentupir nariz, livremente. Aí o que acontece? A pessoa, quando ela vai perceber, passou 1 ano, 2, 10 anos pingando o remédio, e aí começa a ter uma série de problemas, né, ligadas a isso. Doutor, eu vou pedir, meninos, vamos colocar na primeira imagem do nosso vídeo, que eu vou fazer uma pergunta. Eu acho que a primeira imagem é aquela que quando aparece aqui vírus, bactéria, vamos deixar rodar um pouquinho. Isso, vírus, bactéria e fungos. Isso, vamos segurar aqui. Isso. Doutor, quando a gente fala de uma rinite alérgica, aquela crônica, que a pessoa todos os dias desenvolve esses efeitos desconfortáveis que a gente explicou, sempre vão estar ligadas a um vírus, a uma bactéria ou a um fungo? Essa pessoa vai estar sempre contaminada? Não. Como é que funciona? Não, funciona assim. A rinite alérgica, ela é uma situação que não é gerada nem por vírus, bactérias ou fungos. Ela é uma reação a irritantes. Entendi. Por exemplo, poeira, mudanças de temperatura, mofo, pelos de cachorro, gato, carpete. Então, mas o que acontece? Que essa situação favorece e facilita a entrada e a instalação das infecções por vírus e bactérias que são mais comuns e os fungos, especialmente nas pessoas imunossuprimidas, diabéticos em especial, muito cuidado, porque pode desenvolver rinite por fungos, e aí é muito difícil de tratar, é complicado. Então veio aquela crise que a pessoa começa a espirrar, começa a coçar o nariz, começa a ficar vermelha, que a gente inclusive mostrou na imagem. Nesse momento, o corpo está com uma imunidade um pouco baixa. Exatamente. Essa inflamação está muito grande e qualquer um desses pode atacar. Pode atacar, exatamente. Olha, então é uma coisa que leva a outra, né? Exatamente. Agora, as infecções por vírus, bactérias, fungos, a maioria delas são quadros agudos. Agora, a pessoa que fica todo dia espirrando, todo dia coçando o nariz. Aí eu pergunto lá, você tá com lencinho no bolso? Quem é que anda sempre com lencinho no bolso? Ninguém. Ora, ninguém não é para andar com lencinho no bolso. Não, eu não posso ficar sem meu lencinho. Aí a pessoa tem sempre a coisa. E as pessoas que fazem, eu sempre apronto aqui no ar, né? Vamos aprontar. Vou aprontar. Eu sempre, as pessoas que coçam o nariz assim, Faz, doutor. Ó, aqui, ó. Nossa Senhora. A pessoa chega e fala, oi. A cara da Lizinha. Olha a cara da Lizinha. Aí a pessoa fica com risco aqui, ó. Diretor fala, depois vai cumprimentar os outros. Depois vai cumprimentar os outros, exatamente. Tem um risco aqui, ó. Ela tem um risco aqui, ó. De tanto fazer assim, Ai, que horror. Mas tem risco. Verdade. Agora, para pensar e observa as pessoas que põem a palma da mão fazer. Elas nem percebem mais. Nossa. Aí o que acontece aqui? A pessoa é fruto, sem dúvida nenhuma, de uma coceira que ela nem percebe. Entendi. Isso é típico do alérgico. E ainda pode estar com a mão com bactéria, aí ela levou tudo, aí foi tudo, né? Sem dúvida nenhuma. Ainda bem que eu tenho álcool gel. Vamos falar de tudo. Vamos colocar uma perguntinha na tela, doutor? Vamos colocar. Antes de ir pro próximo vídeo, olha lá. É da Ju, que linda, a Ju Sorrisão. Um beijo pra você, Ju. Tenho rinite alérgica e sinto que quando tenho crises, as minhas olheiras ficam mais aparentes. Há alguma relação entre a rinite e as olheiras? A gente tem a pergunta da Ju, se tem relação rinite com olheiras, mas eu tenho uma pergunta importante para fazer neste exato momento, que está todo mundo nessa mesma situação. Ar-condicionado. Ar-condicionado. Como viver sem ar-condicionado no calor que está chegando? E aí?
terrível. O ar-condicionado, ele leva a inúmeros problemas, piora muito a rinite, especialmente por causa do ressecamento do ar. O ar-condicionado, o problema não é tanto a temperatura também, mas o ressecamento do ar. Então, para as pessoas que trabalham com ar-condicionado, e eu tenho dito sempre, os prédios novos hoje, todos que são construídos, não tem mais janela. Verdade. Não tem janela, é tudo ar-condicionado, não tem como, não tem ventilação. E a higiene do ar-condicionado é muito difícil porque os ductos não tem como higienizar. Então, é até possível você higienizar o filtro, mas e os ductos, como é que você vai higienizar? Não dá. Nossa. Então, o que nós temos que fazer para utilização de ar-condicionado? Em primeiro lugar, nunca ligar ele no máximo gelado. Liga ele por volta de 25 graus, 24 graus, vai diminuindo até estabilizar em 22 graus no máximo. Temperatura legal, 22 no graus. No máximo, porque menos que isso começa a irritar muito o corpo e pode aí sim dar friagem, né? Outra coisa é usar sempre o soro fisiológico e nós trouxemos aqui, vamos mostrar para vocês, nós temos sprays de uso spray contínuo de soro fisiológico, né? Então, nós já mostramos em outro programa. Eu vou mostrar de novo, ó, como é que ele é, ó. Ele fica jogando, ó, enquanto eu tô apertando. Eu parei, ele para. Aí eu jogo de novo. Então, a pessoa tem que estar o tempo todo umedecendo o nariz. Levar na bolsa. Tem que ter. O soro fisiológico é que vai permitir com que o nariz tenha um funcionamento normal e se defenda melhor das agressões, como, por exemplo, o ar-condicionado. Porque precisamos dele, temos que conviver em harmonia com o ar. Então, com as dicas, eu sabia que ia ser útil para todo mundo essa pergunta. Vamos responder a pergunta da Ju e já vamos colocar um outro vídeo. Olheira, tem relação? Tem total relação. Por quê? Porque a rinite alérgica, um dos sintomas é o entupimento do nariz. Esse entupimento leva, então, a acúmulo de secreções, que é uma das complicações que nós vamos falar da sinusite, né? Aí, o que acontece? A pessoa dorme mal, a pessoa respira mal, respira pela boca, resseca a boca. E mais também, a própria rinite alérgica, ela muitas vezes é acompanhada da conjuntivite alérgica. Então, coça muito o olho, a pessoa machuca, incha o olho e acaba ficando com olheira também. Então, Ju, trate a sua rinite alérgica para que você não tenha essas olheiras. Ninguém merece, né? Ninguém merece, tá vendo? Dica do Dr. Jamal. Vamos para o próximo vídeo, então, para a gente explicar, dar continuidade para a nossa pauta. Olha lá. Então, mas como é que funciona a rinite? O que acontece no nosso organismo? Olha lá, chegou a poeira, né? O fungo, a irritação, chega numas celulinhas, essas células chamam mastócitos, que liberam um monte de substâncias químicas que vão desencadear esse processo, no caso, no nariz. Então, olha o olho vermelho aqui, a pessoa começa a espirrar, escorrer o nariz. Então, outro sintoma muito comum é o próprio entupimento, que leva, às vezes, até a crise de asma, e a pessoa tem que fazer, então, inalação, tudo isso. Então, o desencadeamento é feito através da chegada do irritante. Esse irritante chega naquela celulinha que desencadeia um processo inflamatório que deveria ser mais comedido. Na medida certa. Na medida certa, mas o que acontece? A pessoa que tem a predisposição alérgica libera um monte de substâncias químicas. Aí leva aos sintomas da rinite alérgica. E o problema é que pode complicar, não é? Vamos ver então as complicações da rinite alérgica. Tem rinite alérgica, não está com tratamento adequado, pode desenvolver. Vamos colocar outro vídeo? A principal complicação da rinite alérgica que mais incomoda todo mundo, né? Que é terrível. Então, aqui o nariz está funcionando normal, aí a pessoa tem uma crise que vai levar ao inchaço desses canais que comunicam os seios da face, e aí esse inchaço, olha aqui, tampou. Juntou a secreção que não consegue sair e a secreção infecciona e fica cheia de bactérias. E aí, olha lá, pressão no rosto, dor, olha lá, a pessoa fica lá, ai, hoje eu tô com a sinusite atacada. É como se então essa secreção estivesse aqui. E ela está. Aqui está. Ela está. E esse volume, às vezes, ele é muito grande de secreção. Então, a rinite muitas vezes desencadeia um processo de obstrução dos canais de drenagem que leva à retenção da secreção do catarro, que não sai, e aí
infecciona e leva a sinusite. Olha então, só, essa é uma das complicações da rinite alérgica. Então, quando a pessoa fala, eu tenho sinusite crônica, Isso. é porque já tem uma rinite alérgica crônica. A maioria das vezes, a grande maioria das vezes, ou tem um desvio de septo, ou pólipos nasais, alguma alteração. Mas o mais comum, sem dúvida nenhuma, é a rinite alérgica. Né? E as outras complicações também, obviamente, rapidamente, mas assim, o que acontece? A pessoa dorme mal, a pessoa não consegue respirar, acorda toda hora para tomar água. Aí vai lá trabalhar, tá com sono o dia inteiro. Porque não dormiu direito. Ou então é o filho que não dormiu direito. A pessoa vai trabalhar, tá pensando em quem? No filho que está na escola, porque depois desenvolve gripe, febre. Ou seja, é uma alteração não só física, como social e, por que não, também econômica. Verdade. Porque tem que ficar comprando remédio. Então. E vai comprar um remédio hoje, que você vai comprar um remédio antibiótico, não é barato. E sem contar, a gente sabe os transtornos, tudo que o remédio muito forte também causa no organismo. Também pode causar no organismo e, pior ainda de tudo isso, né? Não vai resolver nada, né? Vai resolver a crise. No momento. No momento. Depois e aí a pessoa voltar. não cuidou, não tratou, o que acontece? Vai lá, tem outra crise. Vamos colocar mais uma perguntinha? E eu também tenho mais perguntinha pro Dr. Jamal. Vamos ver de quem que é. Ai, que foto linda, que belezinha. Débora, um beijo pra você, parabéns. Qual a diferença, então, entre rinite, sinusite e a dor? É o que a gente acabou de falar, uma coisa leva a outra. Exatamente. A rinite alérgica, então, é um processo alérgico de base, no qual, quando descontrolado, quando fora de controle do corpo humano, junta a secreção, e essa secreção, o que acontece? Infecciona, gera sinusite. O que a gente tem que fazer no dia a dia, doutor Jamal? Então, quem já tem crise, quem sabe que em algum momento essa crise vai aparecer, eu acho que o tempo seco pode piorar. Piora é que a rinite, ela tem características em todas as estações. No tempo seco é porque resseca, no tempo úmido é porque é úmido, no tempo quente é porque a gente liga o ar-condicionado. Então, a rinite, ela acomete a pessoa 24 horas por dia, a vida inteira. Então, o que a gente pode fazer, né? Existem inúmeras opções de tratamento. Eu trouxe aqui a primeira, sempre lembrando do soro fisiológico. Quando você umedece o nariz, você está limpando poeira, tirando irritação, facilitando o funcionamento dos cílios que nós mostramos outro dia aqui, que limpam o nariz. Então, soro fisiológico sempre pode, para todo mundo, adulto, criança, gestante, idoso, pelo menos 2 vezes por dia, utilizar para limpar o nariz. Então, isso sempre pode, ok? Não vicia, não é um remédio, é só uma limpeza. Agora, com o critério médico, havendo uma indicação, a gente tem remedinhos que a gente pode usar, remedinhos de sprays. Aí me perguntaram, mas doutor, será que esses remédios não são corticoides? Esses corticoides não engordam, não geram um monte de problema? Gente, a maioria dos tratamentos para a rinite alérgica que utiliza corticoides nasais, esses remédios não são absorvidos pelo sangue, não caem no sangue, portanto, não geram os efeitos colaterais de corticoide mesmo a longo prazo. Que a gente conhece, né? Porque tu vai tomando corticoide, vai inchar. Isso, sem dúvida nenhuma, mas são os corticoides que a pessoa toma ou injeta, isso são outras questões. Tem várias orientações e sempre o nosso mestre que tem que nos acompanhar para que a gente possa estar sempre hidratando todo o nosso sistema respiratório. O sistema respiratório vive úmido, é sinônimo de tomar água. E, para fechar nossa pauta, doutor Jamal, uma pergunta importante. Existem casos, então, que precisam de uma cirurgia para resolver a situação? Quando a gente indica, então, vocês aí, tem a indicação para passar por uma cirurgia? Então, a cirurgia, ela tem muitas indicações, mas principalmente quando a pessoa tem uma alteração anatômica, quando o septo do nariz não é reto, se ele é torto, se a pessoa tem pólipos, carnes crescidas, a famosa carne esponjosa. Então, o que acontece com as alterações anatômicas? O nariz é um tubo. Então, se nesse tubo ele estiver entupido, não consegue drenar. Então, existem várias indicações, obviamente, com muito critério e com muito exame clínico, acompanhamento, para que a gente possa oferecer o melhor tratamento. Aproveitando, inclusive, para dizer que doutor Jamal, eu tô com a ficha do doutor Roberto, dizer que é a louca. Mas somos a dupla. Eu fico com tanto de ficha, eu vou olhar a ficha da outra pauta, é muito louca mesmo. Doutor Jamal, lembrando que ele é otorrino e cirurgião. Isso. Eu acho legal a gente dizer isso aqui no ar, porque
porque não são todos os otorrinos hoje que são cirurgiões. Então, é bacana quando o médico tem essa especialidade que a gente deixa bem definida aqui no ar. Quero te agradecer mais uma vez. Carol, você é maravilhoso. Aliás, você deu um ensinamento há bem pouco tempo que tem feito tanta mudança na minha vida e do meu pequeno. Só vou falar uma frase para vocês que ele me falou, tá? Que eu tenho usado na educação do meu filho, que é o máximo. O que pode, pode mesmo. O que não pode, não pode mesmo. Muito lindo, né, Doutor, Carol? ele está diferente. É tão Só bom, posso te agradecer. Gente, essas dicas, olha, maravilhoso. Obrigada sempre. Você é o máximo, adoramos. Obrigado. Sempre muito querido. Eu acho que ele abraça a gente. É assim mesmo, ele abraça. Tá abraçando vocês aí em carinho, casa. Quem quiser saber mais, eu vou passar um contato para vocês. www.clinicajamal.com.br clinicajamal.com.br. Obrigada. Obrigado, Um beijo. Te espero em breve. Em breve. Obrigada, doutor. Tchau.